Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12. Eu não tenho costume de ler muitos versículos quando eu vou ministrar a palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a nós lermos juntos a passagem que será ministrada nessa noite. E a igreja vai ler juntamente comigo, em nome de Jesus. A partir do versículo 1, amém? Amém. Quem achou diz amém? Amém. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, desde o título. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Leamos desde o título. A visão celestial e o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A igreja em voz bem forte repete comigo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Declare isso com força mais uma vez. Porque quando estou fraco, então sou forte. O Espírito Santo me direcionou a fazer algo com a igreja antes de nós iniciarmos a palavra. E eu quero fazer uma declaração juntamente com você nessa noite, que vai direcionar o rumo e o destino que nós vamos chegar através dessa palavra no mundo espiritual nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, sem exceção, todos que estão aqui dentro, feche os seus olhos. E enquanto nós estivermos orando, eu vou orar com você, mas você vai repetir comigo. E você vai declarar essa palavra no seu coração. Você vai declarar essa palavra para o seu coração. Porque nessa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para quebrar julgos, para quebrar prisões, para sarar corações. E talvez você entrou aqui nesta noite carregando alguns medos, alguns traumas, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Para quem entende como funciona e o que não
Deus pode fazer no mundo espiritual e acredita no poder de uma palavra declarada. Eu quero que você repita comigo nesta noite. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com força, com autoridade: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor nos trouxe aqui. Diga: Jesus, enquanto a palavra, diga: enquanto a palavra é ministrada, eu determino que toda prisão, todo medo, todas as feridas, todo trauma, todo bloqueio, toda insegurança, toda incerteza, toda enfermidade, todo espírito de inferioridade será repreendido e vai bater em retirada no nome de Jesus. Diga: no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. O Espírito Santo te abraça nesta noite. Ele te trouxe aqui para tratar a tua alma. Quem já entendeu e está atento no culto percebeu que o Espírito Santo está falando conosco desde quando nós entramos. Foi cantado nesta noite que mais perto nós queremos estar dele. Foi dito nesta noite que não existe nada que nos separará do amor de Deus. Ei, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para abraçar a tua alma nesta noite. Deixe Ele te abraçar nesta noite, porque Ele não vai te deixar sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia, aleluia. Que me fez perceber que vale a pena. Se aceite nessa noite em nome de Jesus. O Espírito Santo nos trouxe aqui. Quem já está atento ao culto, ouviu a voz de Deus falando conosco, ouviu cada louvor, a palavra ministrada na palavra inicial, o testemunho dado, cada louvor cantado pelos grupos, tudo se alinhou ao que Deus quer falar conosco nessa noite. Nós acabamos de cantar que o nosso Deus é um Deus que faz obras e as obras dele são feitas por completo. Nós acabamos de cantar que o nosso Deus é um Deus que nos promete, quando Ele promete, Ele cumpre aquilo que prometeu de forma plena, em sua plenitude. Ele cumpre o que prometeu na plenitude da sua palavra. Mas às vezes, para nós vivermos as promessas de Deus, é necessário nós estarmos alinhados com a vontade de Deus. E nessa noite Ele nos trouxe aqui para tirar de dentro dos nossos corações e de limpar da nossa mente todo o bloqueio que nos impede de viver a promessa de Deus em sua plenitude. Eu não sei se você acredita nisso, mas o Senhor te trouxe aqui e Ele quer sarar a minha e a sua alma. Aleluia. O Senhor colocou essa palavra no meu coração nesta noite. E desde já eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao nosso pastor, ao pastor Raimundo também que está aqui nesta noite, aos obreiros, agradeço pela confiança. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Onde nós começamos a ler, começa a descrever um pouquinho sobre as experiências que Paulo teve com Deus. Essa passagem que nós lemos descreve um pouquinho de como era a vida de Paulo, a vida espiritual de Paulo com Deus. E nessa passagem que nós lemos no capítulo 12 de 2 Coríntios,
Ele está escrevendo uma de suas cartas, a sua segunda carta, à igreja de Corinto. E ele está advertindo a igreja em pontos que ele enxergou, direcionado pelo Espírito Santo, que a igreja estava defeituosa, que a igreja precisava se corrigir diante de Deus. E ele começa dizendo no versículo 1 que nós lemos, ele começa compartilhando uma experiência com esta igreja. Ele diz assim: eu conheço um homem. Ele começa a dizer para a igreja: eu conheço um homem, e este homem, ele foi levado ao terceiro céu. E ele diz, eu não sei, ele enfatiza, eu não sei se foi levado em corpo literal, eu não sei se foi levado em visão, mas eu sei que este homem foi levado ao terceiro céu. Só que quando ele está falando deste homem, ele está falando de si mesmo, ele está compartilhando uma experiência que ele teve. Só que com a intenção de não se gloriar por aquilo que ele está compartilhando com a igreja, ele fala de si como na terceira pessoa, como se ele estivesse falando de outro homem, mas na verdade ele está compartilhando uma experiência própria. E ele diz, este homem foi levado ao terceiro céu, e este homem ouviu e viu coisas inefáveis que não podem ser descritas com palavras humanas. Este homem, ele viu e ouviu coisas que não podem ser relatadas, que não podem ser reveladas a nenhum humano. Ele teve uma experiência única, ele teve uma visão que talvez ninguém mais viu em toda a história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. E ele diz assim, eu poderia me gloriar neste homem, porque o que ele viu é único, é exclusivo. Ele teve uma experiência com Deus que talvez ninguém mais teve. O Senhor revelou a ele talvez um segredo que talvez ninguém mais irá saber. Mas ele diz assim, eu não me glorio nisto, mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. E quando ele diz isso, ele está contando, porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12 mesmo, a partir do versículo 11, e também no capítulo antes, no capítulo 11, ele vai descrever que existiam apóstolos, ou como eram chamados superapóstolos, que estavam pregando para a igreja de Corinto algo que não era o mesmo ensinamento de Paulo, não era o mesmo evangelho, só que eram palavras que agradavam o coração do povo. E isso começou a gerar uma credibilidade do povo, destes apóstolos diante do povo. Mas o povo começou agora a gerar dúvidas a respeito da autoridade de Deus sobre Paulo, a respeito do apostolado dele e a respeito de que Deus falava com a igreja através da vida dele. Isso começou a gerar dúvidas, ele descreve isso no capítulo 11 e a partir do versículo 11 do capítulo 12, onde nós lemos. Então ele está compartilhando a experiência e no versículo 11 em diante ele vai dizer que ele está se preparando para visitar essa igreja novamente pela terceira vez. E ele diz, se for necessário, eu darei os sinais que vocês precisarem, para que vocês saibam que Deus fala através de mim. Ele está tentando fazer com que a igreja de Corinto acredite que o que ele está pregando é direcionado por Deus. E a Bíblia vai dizer que ele diz assim para a igreja, ele começa a questionar a igreja. Ele diz assim, eu já fui aí por 2 vezes, eu me desgastei e servi a vocês por amor ao Evangelho. E diferente do que normalmente eu faço quando eu visito as igrejas, para que eu não fosse um peso a vocês, eu tinha o direito de pedir que vocês me dessem recursos para que eu me sustentasse quando eu estava aí visitando vocês. Mas para que eu não fosse um peso para vocês, eu pedi recursos para outras igrejas de outras cidades que eram até mais pobres que vocês, para que eu pudesse me sustentar e não fosse um peso para vocês. Então eu me desgastei, eu preguei a palavra de Deus e eu gastei o meu tempo. Só que eu sinto que não é recíproco o amor que eu tenho por vocês e com o amor que vocês têm por mim. Então agora Paulo está direcionado pelo Espírito Santo, instruindo uma igreja
que ele sente que não está mais dando crédito para a palavra que ele está pregando, uma igreja que ele sente que não o ama como ele ama aquela igreja, que não tem o mesmo cuidado que ele tem por aquela igreja. E o Espírito Santo me fez refletir a respeito disso. Paulo conseguiu, especificamente nessa passagem, amar uma igreja e um povo que não era recíproco. Ele se desgastava e nós não sabemos o preço que ele pagava por conta do cuidado que ele tinha por essa igreja. Mas mesmo que ele não sentisse que fosse recíproco, ele conseguia amar. E o Espírito Santo me fez refletir que às vezes nós só conseguimos amar quando nós somos amados da mesma forma. É difícil nós amarmos o nosso irmão quando nós sentimos que nós não somos amados. O Espírito Santo me direcionou a nos fazer refletir sobre qual é o conceito do amor que é ensinado pela palavra de Deus. O amor que o Senhor nos ensina a amar, o amor que o Senhor nos ensina a ter pelo nosso próximo, não é um amor que espera algo em troca. Não é um amor que é recíproco, que eu só amo se eu também sou amado, eu só cuido se eu também sou cuidado. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração que aquele que não consegue amar sem ser amado está em falta diante de Deus. Aquele que não consegue ajudar o seu irmão e amar o seu irmão, mesmo sabendo que o seu irmão está planejando algo contra ele, mesmo sabendo que o seu irmão está caluniando ele, está difamando pelas costas, está em falta diante de Deus, ainda não conseguiu aprender a amar o verdadeiro amor. O Espírito Santo nos faz refletir nesta noite, de que se nós não conseguimos amar o nosso irmão, nós estamos em falta diante dele. Se eu não consigo amar aquele que me faz mal, eu estou em falta diante dele. Se eu não consigo, e eu vou ser um pouquinho mais específico, de acordo com o que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas se eu não consigo estender a mão para quem me fez mal, eu não aprendi a amar o amor verdadeiro. Se eu não consigo amar a minha esposa como Cristo ama a igreja, que é o que a Bíblia ensina, eu estou em falta diante de Deus. Se eu não consigo pedir perdão para quem me feriu, eu estou em falta diante de Deus. Ah, mas Deus conhece a intenção do meu coração, Deus sabe que se eu me arrependi. Mas as nossas intenções têm que estar de acordo com as nossas obras. Se eu acho que eu tenho a intenção e eu me arrependi, mas eu não tive a coragem de pedir perdão para alguém que eu feri, eu estou em falta diante de Deus. O Senhor nos convida nesta noite a termos Paulo como exemplo e ser uma igreja que verdadeiramente ama o amor que Jesus nos ensina a amar. Jesus, para não nos deixar brechas, para que nós encontrássemos justificativas sobre como devemos amar o nosso próximo, ele já deixou bem claro: ame o seu próximo como eu vos amei. E o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho. Jesus nos amou ao ponto de se entregar por nós. Ah, mas Jesus é Jesus, eu não consigo ser igual. Mas quem não consegue amar aquilo da maneira que Jesus nos ensina, não verá o reino de Deus. É claro isso, é claro. E o Senhor nos convida. Você pode até arrumar justificativas. Você pode até dizer, mas Jesus é Jesus. Você pode até dizer, mas isso eu não consigo. Deus me entende. E realmente Deus entende. Mas naquele grande dia não veremos a Deus se não aprendermos a amar de verdade. Não veremos a Deus se não aprendermos a amar de verdade. A Bíblia vai dizer que Paulo questiona essa igreja. E ele diz: eu poderia me gloriar. E ele fala assim, quando Paulo diz isso, eu vejo como se ele estivesse querendo dizer para a igreja:
para provar para vocês que eu realmente sou apóstolo levantado por Deus, eu poderia me gloriar nas experiências que eu tive e muitos outros e talvez ninguém teve. Eu poderia me gloriar em todas as obras que eu já pratiquei, não só com vocês, mas em todos os lugares que eu passei. Mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Paulo se coloca numa posição de humildade, e humildade não é você dizer que você não é. Paulo está deixando bem claro: eu sou apóstolo de Cristo, e eu sou, o que eu falo é direcionado por Cristo. Às vezes a gente acha que humildade é quando alguém vem elogiar porque você pregou bem, e você diz: ah, irmão, não sei pregar não. Ou então quando o pastor vem chamar você para pregar, aí você diz: ai pastor, eu não sei pregar, mas eu sei falar de Jesus. Ou então quando você sabe que canta bem, alguém vem te elogiar: ah, eu não sei cantar não, irmão, eu só adoro. E aí a gente acha que a gente é super humilde por causa disso. Ser humilde não é negar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Se Deus colocou em você o dom de louvar, você louva. Se Deus colocou em você o dom de pregar, você é pregador. Se Deus colocou o dom em você, você é. Mas ser humilde é reconhecer que você não é por causa de si mesmo, ou porque você merece, mas é porque alguém teve compaixão de você e colocou dentro de você algo em benefício do reino de Deus. Alguém teve misericórdia de você e colocou dentro de você algo em benefício do reino de Deus. E Paulo está dizendo: eu poderia me gloriar, mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque estes apóstolos dizem aquilo que agrada a vocês, mas eu prefiro continuar pregando o verdadeiro evangelho e não perder a minha comunhão com Cristo. Eu poderia me gloriar em muitas coisas, mas eu prefiro me gloriar na minha fraqueza, porque as minhas fraquezas mantêm a minha comunhão com Cristo. E eu priorizo muito mais obedecer a missão que Ele me deu do que agradar a vocês, só porque vocês querem ouvir palavras que beneficiam vocês. E enquanto eu refletia nisso, o Espírito Santo me fez pensar e trazer para mim e para você nessa noite: quantas e quantas vezes nós deixamos de obedecer à vontade de Deus para agradar alguém que está do nosso lado? Quantas e quantas vezes nós deixamos de obedecer à voz de Deus para agradar alguém que está do nosso lado? E aí este agradar chega ao ponto de sair da vontade de Deus, fazer aquilo que Deus não mandou fazer, deixar de fazer aquilo que Deus não mandou deixar de fazer, entrar em fases e momentos da nossa vida que não era para nós estarmos vivendo, porque nós decidimos agradar alguém, porque nós queríamos o apoio de fulano, e eu sei que se eu fazer assim, fulano vai me apoiar, então eu vou fazer desse jeito. Mas Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite: o que é mais importante para você? Obedecer a mim ou estar em comunhão com aquele que você quer agradar? Obedecer a mim ou ir contra a palavra, talvez, ou o apoio do seu pai e da sua mãe? Ah, mas a minha família é prioridade, e a sua família é prioridade, mas antes do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, ainda continua prevalecendo a vontade de Deus. Aí às vezes a gente se coloca numa posição de querer agradar alguém que está do nosso lado, porque a gente acha que está ajudando. Só que Jesus vem falar comigo e com você nessa noite: a gente já percebeu que tentando agradar não gerou fruto nenhum. E até quando você vai continuar deixando de obedecer a minha vontade para agradar alguém, achando que está ajudando, e na verdade você não está gerando fruto nenhum? Sendo que na verdade, enquanto você acha que precisa fazer alguma coisa para mover o coração de alguém, para ajudar alguém, eu ainda sou o único que tem o poder de transformar corações. Eu ainda sou o único que tem poder de convencer a alma. Eu ainda sou o único que tem uma palavra que penetra até o coração mais duro
que você acha que não tem mais jeito. Ah, mas eu já falei tanto e eu não vejo nada mudar. É porque você se esqueceu que eu ainda sou o único que sei a maneira certa de trabalhar em cada coração. E Jesus manda dizer para aquele que está aqui nesta noite e tem obedecido a voz dele. Jesus manda dizer para aquele que está aqui nesta noite, e mesmo sem o apoio de talvez alguém que você esperava apoio, mesmo sem o abraço de alguém que você esperava um abraço, mesmo sem estar em comunhão com alguém que talvez seja tão importante para você, e talvez a inimizade com este alguém, porque você está fazendo aquilo que não agradou, e aí gerou uma certa inimizade, e isso te fere, mas você ainda continua obedecendo à vontade dele. Ele manda dizer que para esses que ainda estão obedecendo, mesmo que talvez não esteja agradando ou recebendo apoio, ele manda dizer que você vai começar a ver frutos da sua obediência. Você vai começar a ver frutos da sua obediência. Ele manda dizer que aquele seu filho que talvez você já falou tanto e você não viu nada mudar, ele manda dizer: fica tranquilo, porque você me obedeceu, e você vai começar a ver frutos no seu filho. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, que você já até desistiu de falar algo, porque você não vê frutos. Talvez aquela pessoa lá do seu trabalho, que você já desistiu de falar, ele está mandando dizer: você se manteve na minha obediência, e você vai começar a ver frutos, porque eu não sou um Deus que desampare e me esqueço aqueles que obedecem a minha palavra. Nenhuma das minhas palavras é lançada sem nenhum propósito. E ele manda dizer: você vai começar a ver frutos, para que você saiba que ele ainda é contigo, e que ainda vale a pena se manter na vontade de Deus. Paulo agora, ele diz para a igreja: eu escolho me gloriar nas minhas fraquezas. E por mais que, mesmo que eu me gloriasse em todas as minhas obras, e até mesmo nesta visão que eu tive, nesta revelação que eu tive, se eu me gloriasse, eu não seria nessa, eu não seria tolo, não seria incoerente, porque verdadeiramente é único o que eu vivi. Mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque são nas minhas fraquezas que eu estou em comunhão com Cristo. E para que eu não me gloriasse, ele diz que o Senhor mandou um espinho na carne dele. A saber, ele escreve um mensageiro de Satanás para que o esbofeteasse, para que todas as vezes que ele pensasse em se gloriar, porque ele curou um paralítico, ou porque ele fez o cego enxergar, ou porque ele cantou muito bem, ou porque ele pregou muito bem, ou porque ele fala muito bem, ele se lembrasse que quem concedeu a ele foi o Senhor. Ele se lembrasse que ele não é nada sem a misericórdia do Senhor. Ele diz: eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. E o Senhor já fez questão de garantir que eu não me ensoberberia, que eu não me, aleluia, me tornaria, aleluia, que eu não alimentaria o meu ego. E tem pessoa que ele tem um ego tão grande, que ele precisa de alguém elogiando ele precisa de alguém reconhecendo o trabalho dele, ele precisa de alguém dando parabéns, porque senão isso entristece muito ele precisa que alguém enche o seu ego. Mas Jesus está quebrando nesta noite todo princípio de orgulho, todo princípio de ego de corações nesta noite. Ele está quebrando nesta noite, e ele sabe como que ele quebra nesta noite. Ele quebra te fazendo lembrar de todas as falhas e defeitos que você tem, e mesmo ainda ele não rejeitou você.
Ele te faz lembrar nessa noite de todos os defeitos que você tem e que Ele permite que você tenha, porque é isso que te liga a Ele. Ele manda dizer assim que talvez o que você clama a Deus pedindo por socorro e diz: Senhor, me cura, Senhor, tira de mim, Senhor, me liberta disso, Senhor, eu não suporto mais aquilo, Senhor, eu não vou aguentar. Ele está dizendo: ei, é isso que liga a sua aliança e mantém a aliança que você tem comigo. É isso que te faz lembrar todos os dias que você é dependente de mim. E eu já quero ministrar nesta noite que a sua insegurança não vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você viver. Eu quero ministrar e profetizar nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que a sua inferioridade, o seu medo, o seu achismo, as suas limitações não vão te impedir de viver aquilo que o Senhor tem para você, não vão te impedir de viver as promessas que Ele tem para você, porque Ele manda dizer nesta noite: ei, eu ainda permito que você sinta um pouco de medo, porque é isso que te liga a mim. Eu ainda permito que você sinta um pouco de insegurança, porque é isso que te faz ser dependente de mim. E eu não preciso de uma igreja que é autossuficiente. A minha igreja tem que ser dependente, carente, cheia de fome, cheia de sede de mim. Ei, isso aí que te faz chorar, e às vezes você perde até o sono. Ele está dizendo: talvez continue por mais um tempo, porque é isso que te sustenta na minha presença. Isso aí que te machuca e às vezes te faz chorar, Ele está dizendo: é isso que te segura perto de mim. E às vezes Satanás quer usar as nossas limitações para nos travar, para nos bloquear, para nos impedir de viver a vontade de Deus, para nos fazer achar que porque somos limitados, não conseguimos ou não temos capacidade de viver as promessas de Deus, porque não sabemos fazer algo do jeito que fulano faz, do jeito que Bertano faz. Ah, isso não é para mim porque fulano prega bem e eu não sei fazer assim. Isso não é para mim porque fulano faz melisma e eu não sei fazer isso. Não é para mim. Isso não é para mim porque fulano toca tão bem, mas eu não me imagino fazendo isso. Mas Jesus está dizendo: ei, sou eu quem te capacito. Eu só preciso que você seja dependente de mim. Ah, então agora hoje eu vou ser livre disso. Talvez não, mas mesmo assim o Senhor nesta noite te abraça e manda dizer: ei, mesmo que esteja doendo, mas continua caminhando. Ei, mesmo que te faça chorar, continua caminhando na minha presença. Eu não preciso que faça sentido para você, eu não preciso que seja confortável, eu só preciso que você se coloque em lugar de obediência. Porque eu tenho projetos para você viver, eu tenho planos para você viver, eu tenho planos. E Jesus manda dizer para alguém aqui nesta noite: Ele não vai permitir nem que você mesmo impeça que a vontade dele se cumpra sobre você. Não importa o que for necessário, mas se for necessário Jesus mexer mais um pouquinho, apertar mais um pouquinho, Ele fala que Ele está disposto, se for necessário, para você se colocar na obediência, se colocar disponível diante dEle. Ele precisa que você esteja disponível. E se existir algo nesta noite que te impede de estar disponível para o reino, te impede de estar disponível, te impede de estar de maneira aceitável ao Senhor, Ele fala nesta noite que está disposto a fazer o que for necessário para que você se coloque no lugar de obediência, de disponibilidade diante da presença dEle. Paulo continua dizendo: Ele me colocou esse espinho na carne, por 3 vezes eu clamei a Ele para que Ele tirasse. Mas Ele me respondeu: Paulo, a minha graça te basta,
Eu não preciso tirar aquilo que te machuca. Você só precisa entender que a minha graça é o suficiente para você. Eu não preciso tirar aquilo que te limita. Eu não preciso curar aquilo que às vezes dói. Eu não preciso fazer aquilo que você acha que seria o ideal. Você só precisa entender que a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça vai te fazer suportar a dor que talvez você sinta de vez em quando. A minha graça vai te fazer enfrentar as guerras que às vezes você enfrenta no seu secreto e ninguém sabe. A minha graça vai te fazer vencer lutas que muitas pessoas que estão ao seu redor não conseguem vencer. A minha graça vai te fazer, aleluia, estar no meu altar, mesmo quando você se achar imerecedor. A minha graça vai te colocar na minha presença, e vai te manter na minha presença, mesmo quando você pensar em retroceder. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. Jesus, mas eu preciso de uma resposta. A minha graça é suficiente. Mas Jesus, eu acho que se eu não entender o que está acontecendo, eu não vou sair do lugar. A minha graça é suficiente. Mas Jesus, eu não sei porque Ele é desse jeito. Eu já falei tantas vezes, Ele não me ouve. Eu não sei porque ela age assim. Jesus, o que eu fiz? Jesus, muda isso. Jesus, faz aquilo. A minha graça é suficiente. Se me for aprazível mudar, eu vou mudar. Mas se não for aprazível, a minha graça é o suficiente. Será que nesta noite a graça dele é o suficiente para você? Será que essa resposta é o suficiente para trazer uma conclusão na sua alma em relação a algumas coisas que estavam em haver e que te impediam de viver a vontade de Deus? Ai, Jesus, eu só acho que eu só vou conseguir viver aquilo que o Senhor falou que um dia eu viver, se o Senhor mudar desse jeito, se o Senhor me fazer ser assim, se o Senhor trabalhar nesse pontinho aqui. Jesus está dizendo: será que a minha graça te basta e é o suficiente nesta noite? Será que você precisa de mais alguma coisa além da minha graça? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Jesus está mandando dizer: eu sei que não faz nem um pouco sentido, mas se alegre pelas suas limitações. Se alegre por aquilo que te faz sentir medo. Se alegre por aquilo que te faz chorar. Se alegre porque às vezes você tem que ter dor. Se alegre por às vezes algumas coisas roubarem a sua paz. Se alegre porque algumas questões dentro de você te faz se sentir incapaz. Porque a minha graça te basta. E são essas fraquezas e limitações que te fazem se manter na minha presença. São essas fraquezas e limitações que te fazem ser dependente de mim. Jesus está dizendo nessa noite: será que você consegue se alegrar nessa noite e dizer: obrigado, Jesus, porque eu sou tão limitado e insuficiente, mas eu sei que é isso que faz o Senhor aparecer em mim. Jesus, os dias não têm sido fáceis e parece que cada dia mais eu penso em voltar atrás. Mas obrigado, porque eu sei que é isso que me faz saber que eu preciso de mais da tua presença. Jesus, está doendo muito, e a tua promessa parece cada vez mais longe de acontecer, porque eu não tenho recursos. Eu dependo de fulano, Jesus, eu dependo de ciclano, só que eu não sei o que falar, o que fazer, como agir. Mas se alegre, porque é isso que te faz ser dependente de mim. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Eu vou repetir isso aqui, porque sinto prazer nas angústias, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, quando me falta algo, quando eu me sinto incapaz de fazer algo, quando eu me sinto totalmente sem paz, quando eu me sinto incompleto, quando eu sinto que falta algo, quando eu não sei como fazer para conseguir o que eu preciso, quando eu não consigo fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer, quando aquilo que me machuca, quando aquilo me dói, quando eu acho que eu não sou merecedor, quando eu acho que eu sou insuficiente e não mereço a presença dele, é nisso que eu sinto prazer, porque nestes momentos que eu estou vulnerável, então eu estou forte. Nestes momentos que eu estou em lugar de dependência, então eu estou forte. Nestes momentos que eu me sinto tão sujo, acho que eu nem merecia perdão, então eu sou forte. Nestes momentos que às vezes eu tropeço, que às vezes eu me sinto machucado, traído, então eu estou forte. Você consegue ter noção disso, de uma coisa que não faz sentido nenhum, que é loucura? Alguém sentir prazer por sentir dor, alguém sentir prazer e alegria por ser limitado, incapaz e insuficiente, mas é porque esse alguém sabe o poder do Deus que ele serve. Você sabe o que é estar preso numa prisão e ainda conseguir dormir e descansar, sabendo que a sua vida já está com data marcada para ser tirada? É porque esse alguém sabe o Deus que serve. E se Deus quiser tirar da prisão, Ele vai tirar. Mas se Deus não quiser, eu vou estar morrendo, eu vou morrer por amor ao Evangelho. E esse alguém também sabe que existe uma igreja que está orando, e que o Deus dessa igreja atende a oração. Esse alguém sabe que vale a pena se manter na vontade e obediência de Deus e esperar. Porque este alguém não se esqueceu que o salmista vai dizer que aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Este alguém sabe que o salmista vai dizer que quando eu espero com paciência no Senhor, Ele se inclina a mim e ouve o meu clamor. Não é quando eu ajo com as mãos e acho que eu tenho que fazer algo, mas é quando eu espero no Senhor, Ele se inclina a mim. Ele não se inclina para quem deixa de obedecer a Ele para fazer a vontade de outros. Ele não se inclina para quem deixa de fazer a vontade dEle porque acha que não consegue, que não é para Ele. Ele se inclina para quem espera e permanece na obediência. Paulo teve uma experiência com Deus que ninguém teve, porque ele obedeceu como poucos obedeceram. E nesta noite o Senhor me diz que Ele quer ministrar ao seu coração e te fazer sentir algo que você não sentia há muito tempo. Ele quer te fazer sentir nesta noite algo que você não sente há muito tempo. Jesus ministrou ao meu coração que tem gente aqui que já se acostumou. Os dias são tão difíceis que já entrou na rotina automática, sabe? Eu vou no culto todos os dias. Quando dá para eu ir, eu vou. Eu entro, não sinto, saio do mesmo jeito que eu entrei, está tudo bem. Eu fui lá, fiz minha parte. Mas Jesus quer te tirar do automático nesta noite, para você voltar a sentir o que você não sente há um bom tempo. Jesus quer fazer voltar a ter saudade dEle de novo. Jesus quer fazer você voltar a ter saudade dEle de novo,
Sabe quando você entra no culto e enquanto você não sente, parece que se você não sente, o culto terminou incompleto, porque você não sentiu aquilo que você precisava, aquilo que alimenta a sua alma. Mas é que a rotina, os dias, as angústias, as provações são tão grandes, que já até se tornou um pouco de costume entrar e sair. Mas Jesus quer te tirar da rotina nessa noite. E enquanto a palavra está sendo ministrada, Ele está sarando o teu coração nessa noite. Isso aqui é só para quem tem prazer em se tornar, em se colocar na dependência de Deus. Isso aqui é só para quem já provou da misericórdia dEle e sabe o quanto é dependente dEle. Jesus quer restaurar dentro do seu coração dons que você enterrou. Jesus quer que você volte a fazer o que você deixou de fazer para o reino dEle. Não foi Ele que mandou você deixar de fazer, mas você achou por bem deixar de fazer. Você achou por bem agir de tal maneira, porque era confortável e na sua visão era até necessário. Mas Jesus quer te trazer de novo a entender: a minha graça te basta, continua fazendo. A minha graça te basta, continua usando aquilo que eu te entreguei. A minha graça te basta, continua caminhando. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos.